Vereadora, isso vai acabar em pizza? Não vai acabar em pizza, não. O CPI do consórcio Guaicurus está chegando no final, todo mundo quer saber no que vai dar. Então eu selecionei algumas perguntas que vieram pela rede social, vou responder aqui para vocês. A primeira diz assim: esses ônibus velhos caindo aos pedaços e ainda rodando, a CPI achou que isso está certo? É claro que não. A CPI achou isso muito grave. Inclusive, nós apuramos que tem 197 ônibus com mais de 10 anos de uso rodando ainda no transporte coletivo urbano de Campo Grande. Como são 406 ônibus à disposição desse contrato, ou seja, quase a metade está acima do limite prudencial de uso. Então tem que ser substituído imediatamente. Aqui a pergunta é assim: a CPI vai fazer alguma coisa para acabar com o ônibus fantasma? Bem, a gente não sabia antes da CPI o que era ônibus fantasma, mas ouvimos um monte de usuários denunciar pra gente que o ônibus está previsto com uma ordem de serviço emitida pela Getran para rodar no determinado horário, em algum itinerário, mas a empresa não cumpre. Isso aí é fraude contratual, é gravíssimo e a empresa vai ter que responder por isso. É verdade que o consórcio Guaicurus está levando prejuízo nesse contrato? Brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem tá levando prejuízo é o usuário, que não aguenta mais andar nesse ônibus horroroso do consórcio Guaicurus, sem ar-condicionado, caindo aos pedaços de cair uma janela numa usuária, né, numa passageira. Não tem o menor sentido isso. Tá levando muito dinheiro, sim, e precisa devolver um serviço decente para nossa cidade. A pergunta é: a prefeitura fiscaliza, aplica multa nas empresas do transporte ou fica por isso mesmo? É uma vergonha. Fica por isso mesmo, ela aplica multa, mas a multa nunca é paga, nunca chega a se concretizar como uma penalidade. Então, nós indiciamos todos os diretores da Getran, da Gereg, inclusive prefeitos de todo o período do contrato e também os responsáveis pelas empresas, porque cometem graves infrações ao contrato e prejuízo do passageiro. Essa pergunta que veio lá da Anhanduí: quem mora no Anhanduí vai continuar viajando em pé na BR? Olha, por nós não. A CPI ouviu várias instituições, a Polícia Federal, o Conselho Estadual de Trânsito e também a Agência Nacional de Transportes e Trânsito. Todo mundo é unânime, não pode viajar na BR sem cinto de segurança e em pé. Portanto, o transporte está sendo feito de maneira ilegal e a partir de agora, desse relatório aprovado e publicado, a responsabilidade é de cada pessoa, inclusive do diretor da Getran, que está permitindo que isso ocorra. Mas também sobra a responsabilidade para quem é da Polícia Federal e para quem permitir que o ônibus continue assim. Vai ter que ser pela mesma passagem, pela mesma tarifa, a condição de viagem para o Anhanduí, sentado e com cinto de segurança. E aí, a CPI constatou que tem superlotação? Claro que tem superlotação. A gente constatou isso de várias maneiras, não só pelos depoimentos dos passageiros e das passageiras. E aí, qual que é a medida? A medida é aumentar o número de veículos e o número de viagens para que a superlotação não ocorra. É gravíssimo e nós também indiciamos os representantes do consórcio por causa dessa conduta. Agora a pergunta campeã: vereadora, isso vai acabar em pizza? Não vai acabar em pizza, não. A conclusão do relatório da CPI traz o indiciamento não só de diretores do consórcio, como da gestão, diretores da Gereg, da Getran, prefeitos anteriores, diretores anteriores da Getran e da Gereg, com responsabilidades muito graves que serão, muito provavelmente, representados pelo Ministério Público em ações criminais e cíveis. Bem, a CPI acabou, mas não acabou o nosso trabalho em relação ao transporte coletivo de Campo Grande. Tem muita coisa para fazer, inclusive lutar por ter tarifa zero, porque R$ 4,95 é uma tarifa cara para o serviço que a gente está recebendo. Então a gente continua lutando pelo transporte coletivo e você continua nos ajudando. Pode mandar a tua denúncia que a gente põe aqui na nossa rede, tá bom?